estamos iniciando mais um programa Memória Viva. Hoje entrevistando a produtora e gestora cultural Jussara Figueiredo Faria. Jussara Figueiredo Faria é paulista, da cidade de Franca, radicada há 13 anos em Natal, produtora e gestora cultural há mais de 38 anos, trabalhando na área de produção e realização de eventos culturais, realizando shows, espetáculos teatrais, musicais e festivais. É a idealizadora e realizadora do Fest Bossa e Jazz, que contempla o jazz, música instrumental, bossa nova e blues. É considerado hoje um dos maiores festivais no gênero do país, e suas edições são anuais desde 2010. Nos ajudam aqui na entrevista Gustavo Farache, jornalista, colega jornalista, e Rose Borges, que é pedagoga, né? E participa da coordenação também, né? Da assessoria Sim. do Fest Bossa e Jazz. Jussara, você sabe que é um prazer muito grande tê-la aqui no Memória Viva, para que toda a sociedade potiguar e os telespectadores possam conhecer um pouco de quem é Jussara Figueiredo, que eu tenho uma enorme satisfação de apresentar a eles. Muito obrigado pelo convite, Nicolau. Adorei, muito bom, né? A gente poder expor aqui um pouco da nossa vida, né? E as pessoas saberem um pouco mais da gente e por que estamos aqui, e por que fazemos o que fazemos. Eu acho que vai ter oportunidade da gente dialogar aqui e vocês entenderem um pouco mais da minha vida e saber o porquê, os rumos que foram tomados por aqui. Como que a francana, né? Veio parar. Vizinha lá da minha Araxá, veio parar aqui em Natal. Exato. Mas a sua infância foi em Franca ou teve mais alguma? A minha infância foi na fazenda, né? Minha infância foi na fazenda. A gente tinha uma fazenda no município de Patrocínio Paulista, que era próximo a Franca. Eu nasci em Franca, né? E minha infância foi na fazenda. A gente tinha fazenda de café na época, né? E até comentando assim que eu tive uma infância muito feliz, muito produtiva, muito legal, né? Faz uma diferença na vida da gente. Sim. Eu nasci ouvindo música, né? Ouvindo óperas. Meu pai ouvia muita ópera, né? Italiano também? Italiano, né? Meus avós vinham eventualmente, moravam em São Paulo, mas Sim. vinham eventualmente lá para a fazenda. Acontecia vários saraus, né? Era muito gostoso. Minha avó tocava muito bem bandolim e juntava com os meeiros lá da fazenda, todos italianos também, então a sanfona, violão, enfim, há uma diversidade de instrumentos, né? Música de excelente qualidade, né? Música instrumental, e a gente tinha isso sempre, né? Então eu cresci ouvindo isso, eu tinha me lembro disso, parece que não, mas com 2, 3 anos de idade, me lembro disso, né? E assim, estudei uma parte, né? Naquelas escolinhas de roça, né? Sim. Eu já fui para a escola alfabetizada, meus irmãos já me alfabetizaram antes, né? Mas eu cheguei, fiz 2 anos ali na escolinha, me mudei para Franca, né? Porque tinha, aliás, para Patrocínio Paulista na época, porque já tinha que ir para a escola e ali já não tinha mais sequência. E já entrei no violão, né? Minha mãe já me colocou para aprender violão com 8 anos, já estudava inglês, já tinha uma vida totalmente ativa, né? E Franca parece que tem, né, Jussara? A cidade de Franca parece que tem uma característica musical, né? Interessante. Olha... Alguns, né? Alguns, né? Algumas coisas. Eu me lembro da orquestra do Laércio, né? Tinha aquelas coisas de baile, né? Não tinha... A formação, na verdade, Franca é uma cidade sapateiro, né? A coisa da indústria, né? Não era tão... As outras regiões, tudo muito envolvida com agricultura, com pecuária. Mas Franca teve aquela tendência industrial, né? Mas, de certa forma... tinham coisas positivas, né, que aditivavam, né, porque vinha muito estrangeiro para Franca na época, pela importação. Eu me lembro de montar alguns eventos na época da Francal. A Francal acontecia em Franca, não era em São Paulo. Hoje ela é no Anhembi e é a segunda maior feira, acho que do país. Né?
Mas na época ela acontecia em Franca. Não é de calçado, não. Segunda maior feira mesmo, feira do país. Do país, independente de qualquer coisa. Hoje a Francal é a segunda maior feira do país. Mas era exclusivamente... De calçado, calçado, couro, coisas relacionadas a isso. Mas na época acontecia em Franca, e Franca era muito frequentada por americano, que na época o americano importava calçados de Franca, enfim... Tinha uma gama muito grande, vinha gente do mundo inteiro importar sapato em Franca. Então a gente tinha esse convívio, né? Você tinha que saber inglês, era bacana isso. E como Franca era pequeno ainda, não tinha nada que agregava para receber esse povo, algumas vezes eu montei alguns eventos para receber a Francal. Ah, sim. Aí foi eu já o começo. Gostava. Sim. Você tinha quantos anos, assim, quando você entrou numa história dessa? Eu tinha por volta de 16 anos, por aí. Eu já cantava, né? Já tocava violão, cantava. Eu montava alguns bares, alguma coisa só para aquele período. Já tinha essa veia sua de produtora cultural já? Já gostava de mexer com eventos. Mas foi a partir de que idade que você realmente começou? Você saiu da fazenda para a cidade a partir de que idade? 8 anos. E quando foi que você descobriu que tinha essa vocação com essa cultura? Olha, minha mãe disse que desde pequena eu já pegava o instrumento de corda e ficava brincando ali. No entanto que ela me pôs no violão com 8 anos para aprender, né? E depois fiz algumas coisas, participei de alguns festivais. Eu com 13, 14 anos eu já participava de festivais de música, né? E foi bem por aí, eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha por volta de 16 anos mesmo, que eu montava esses eventos e coisas do tipo, para receber o pessoal. E o que é que levou você a ser uma produtora e não uma cantora, um artista? Bela pergunta. Eu cheguei a ir para São Paulo cantando. Cheguei a conhecer algumas pessoas importantes na época do meio musical, de produção. Eu conheci Isolda, que compunha muito Roberto Carlos, eu conheci uma outra figura que era produtora, e, enfim, na época, quando eu sofri esse acidente, eu tenho alguns sinais aqui, eu tinha 19 anos, eu estava para gravar. Foi um acidente automobilístico? Um acidente muito grave na Dutra. Eu levei mais de 200 pontos aqui pelo rosto. Você ia para São Paulo ou vinha de São Paulo? Não, eu estava indo para o Rio, sentido Rio. E aí eu dei uma parada, porque naquela época, ainda bem que eu fui atendida por cirurgião plástico e tal, mas fiquei um bom tempo inchada e deformada, né? Enfim. Isso é década de 60? Né? Não, década de 80, 70, já 80. 80, já. E aí eu peguei e me afastei, e quando eu voltei para São Paulo, né, eu voltei... Como empreendedora, é isso? Não, voltei ainda cantando algum tempo e depois eu resolvi montar uma casa noturna em São Paulo. Resolvi vender, eu já tinha minha parte na fazenda e tal, falei, não quero isso para mim, né? Peguei, vendi e montei uma casa no Jardins, na época, com 25 anos eu tinha. Montei uma casa nova, né, para montar 25 anos eu montei uma casa noturna nos Jardins, né, que ali era o metro quadrado, acho que até hoje o mais caro da América Latina. Da América Latina. Mas foi muito bacana, foi um negócio que deu certo, deu muito certo. Foi um sucesso, questão de 6, 8 meses a casa explodiu, foi um sucesso absoluto. E lá você apresentava? Não, lá era música mecânica. Eu não tinha, era boate, né? Era música mecânica, tinha DJ, tinha os DJs. Eventualmente eu fazia algumas programações de algumas performances, algumas coisas em dias de semana. Essa foi a primeira experiência sua? Eu acho que também foram os primeiros contatos que você teve com grandes artistas também. Foi. Na época, sim, eu tinha... na época, esse povo que hoje está na Globo, muita gente desse povo que está hoje na Globo frequentou minha casa e já eram da Globo desde novinhos, né, e tal, muita gente que frequentou essa casa, ela explodiu nos anos 85 exatamente. Chamava as boates que tinha um tipo de dança, né, que era... Era essa música, mas... Era uma música, aquele batistaca, né? Que o povo falava que era batistaca, né? Mas a gente não ficava muito só nisso, eu diversificava muito. Eu, na época, fiz altas mudanças. Eu peguei, por exemplo, trabalhou comigo DJ que era pesquisador da Eldorado, então trazia uma música diferente,
Por exemplo, a gente tocava Jamiroquai na boate. Quem pensava em Jamiroquai? Hoje, pessoas às vezes conhecem Jamiroquai. Naquela época, ninguém falava. Então, a gente trazia tudo que era novo. Por isso que a boate fez tanto sucesso. Tudo que era novo, e a gente trabalhava com aqueles bolachão, né? E a bolacha era importada, não era nacional. A gente trazia toda essa coisa de fora. Era tudo de fora. De jeito. E você já era uma pessoa que entendia de música, porque sua formação musical desde criança, né, na fazenda, com os pais, você acha que isso daí influenciou muito até no seu lado empreendedor, de saber lidar com a música e a música de qualidade? Com certeza, eu acho muito importante para quem cria filhos, enfim, seja de qualquer classe ou nível social. Se você tiver a oportunidade, né, se ela, mesmo estudando em escola pública, se ela tiver, eu estudei em escola pública, se você tiver a oportunidade de ter contato com a arte, te abre um outro universo. É um outro universo que você pode ter para frente. Eu acho que isso é fundamental e de suma importância. Independente se ela vai escolher a arte, né, como profissão, mas culturalmente. Isso é básico, não deveria perder nunca isso. Rosi, você tem conhecimento exatamente desse período aí? Tenho, isso é indiscutível e o que ela está falando eu já vejo, né, frutos disso hoje com o trabalho do Festival Boston Jazz, que, claro, né, todo mundo já conhece aqui na região. E eu sou pedagoga lá em Tibau e vejo frutos desse trabalho e dessa vivência de música que a criança tem e daqui a pouco está um jovem, adolescente, vivendo já da música, vivendo já dessa arte, vivendo já de ter descoberto esse talento, é a vivência que vai fazer esse futuro, né? Essa vivência musical e com renda, né? Viver de música. E você ainda tem alguma interrogação assim sobre essa? Gostaria de perguntar alguma coisa? Com certeza, sim. Você falou que viveu a vida da infância com todos mostrando, ou a sua vivência foi musical, né? Pai, mãe, família. E atualmente, você pode falar disso hoje? Como você vê a música em relação, assim, os pais de hoje, a família de hoje, o que você vê hoje em dia? Não só a música, como o teatro, como toda parte artística, como a dança, o que se fala de arte. Eu acho que é importante em todas, vamos dizer, é importante em todos os ângulos, né? Minha mãe, por exemplo, foi diretora de teatro, então eu aprendi também alguma coisa e trabalhei muito com teatro também. Então, eu acho que assim, hoje, essa formação que está tendo hoje, o estudo, eu acho que o Brasil, no geral, está pecando muito fortemente com a educação em relação a isso. A gente estudava, você vê, eu estudei em escola pública, é o que eu estou dizendo, eu estudei na época que a gente aprendia francês, a gente aprendia inglês, né, na escola, aprendia. Dizer que, não, você aprendeu profundamente, não, mas tinha uma base. Se você quisesse continuar, latim, né? Se você quisesse continuar, você pelo menos tinha o conhecimento. É isso, eu acho que você tem que dar oportunidade para as pessoas escolherem. É isso que eu acho importante. O que eu acho que está errado hoje é essa cultura de massa que enfiam na cabeça de todo mundo, desde a criancinha que nasce, e fica com aquela cultura de massa, ele não tem oportunidade de ouvir ou ver coisas diferentes. E agora digital, né? E isso no país, eu digo no país, e eu reclamo isso a nível de país, porque em outros países você não é diferente. Você vai falar, não, é o mundo que está assim. Não, não é. É o Brasil que está assim. Eu acho isso de fundamental importância que os próximos governos que vierem e que a gente saiba muito bem o que está fazendo, a hora que bater o dedinho lá nessa urna, que eu também não sou favorável dessa urna, eu acho que tem que ter os dois, porque eu não confio na urna. Eu ainda acho que tem que ter o papelzinho, entendeu? Porque a gente sabe, quem entende um pouquinho de tecnologia, sabe que isso não é perfeito, né? É a gente poder ter a escolha e realmente
claro que eu acho que muito dificilmente quem é comprometido, quem realmente é honesto, quem realmente quer fazer, dificilmente se lança numa carreira de político, né? Dificilmente. Mas, dentre esses que estão entrando, eu acho que a gente tem que saber, tem que olhar com muita atenção para ver quem vai colocar. Porque eu acho um absurdo, eu não consigo nem ouvir mais o que eu estou ouvindo, por exemplo, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, acabou. Acabou. Vem desde os anos 90 com a quadrilha governando aquilo ali, e acabou com tudo. A música vai embora, o samba foi tudo. Foi tudo. Os músicos de lá estão indo embora, porque não tem mais onde trabalhar. Não é só os músicos, né? Enfim. Isso toda a cadeia produtiva. Porque a gente está falando, não querendo entrar na política, mas a gente está falando do segundo estado mais importante do país. E se isso está acontecendo lá, imagine no resto. Né? Exato. Mas aí eu tenho uma pergunta... Eu desviei por esse lado. Não, mas eu tenho uma pergunta aqui para puxar mais para a entrevista, que é a questão desse trabalho que você faz junto às comunidades lá em Tibau, em Pipa, dessa relação com a música, não só com a música, porque também tem a ecologia que está relacionada. Como é que você pode explicar esse trabalho? Como é que apareceu isso em você? Né? Primeiro a música e depois... uma coisa também. Essa ideia, né? Criar. A ideia, né, do festival surgiu em 2008. Isso é um assunto que nós vamos tratar depois, mas você está me perguntando sobre ecologia. Ecologia e mesmo essa parte desse trabalho que a gente faz com as crianças... A questão educacional. A questão educacional nasceu do seguinte: desde o primeiro festival eu tenho isso inscrito, essas ações. Por quê? Eu fui criada dentro de uma família, meu pai era ecologista, super ecologista. Meu pai era ecologista, eu fui criada nesse berço também. Então não é uma tendência, porque era tendência não de fazer, tá na moda. Não é moda, eu sou criada num lar de ecologista. Né? Pronto, nós vamos voltar a esse assunto daqui um pouquinho. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Memória Viva e voltaremos dentro de alguns instantes.